Oi, pessoal, meu nome é Roberto Cabezas, eu sou cirurgião bariátrico. Vim aqui a convite do Mar Alasca tomar um café delicioso aqui no programa Tomei Gosto. Olá, meu povo! Olá, minha pova! Podcast didático hoje para nós, ou curioso, ou de aprendizado, ou de quebra de mitos. Descobriremos a partir de agora por quê. Eu falo com o Dr. Roberto Cabezas, ele é um cirurgião especializado em cirurgia bariátrica. Mas você está ouvindo e está pensando assim, eu não estou acima do peso, eu não tenho que operar. Mas eu estou descobrindo que isso é uma intervenção cirúrgica tão presente na sociedade e tão capaz de mudar a vida de tantas pessoas. Por exemplo, o senador da República, Romário, passou por uma cirurgia que o doutor vai me explicar aqui o que foi e para reverter um quadro de diabetes. Existe isso? Não existe isso? Essa cirurgia reverte quadro de diabetes? São todas? O doutor Roberto Cabezas vai nos explicar. Se você está chegando hoje, agora no Tomei Gosto, eu já aviso para quem está no YouTube que logo abaixo do vídeo você vai encontrar os tópicos dessa entrevista. Então, se algum tópico que está sendo dito, que vai ser coberto pelo podcast, te interessar mais e você tristemente queira pular um pouco de um trecho do episódio, vai lá direto que você navega. Se você está no áudio, já faz o download do episódio. Por quê? Você está agora num ônibus, voltando para sua casa, e você vai passar num lugar que não tem internet, e a internet vai falhar, eu tô falando isso aqui, você presta atenção, a internet vai falhar na hora que o assunto que você quer ouvir estiver em voga, então baixa o episódio, entendeu? Seja tranquilo. E na dúvida, baixa o episódio para você gastar o Wi-Fi alheio, não gasta seu 4G. Baixa o episódio quando você tiver no Wi-Fi de outra pessoa, não no seu, né? Gasta o pacote de dados alheio, não gasta o seu, tá bom? Episódio promete muita pergunta. Eu tenho uma certeza que eu não entendo nada desse assunto e a minha segunda certeza absoluta é que vai sobrar pergunta e vai faltar tempo. Então é bom que nós podemos ter outro papo aqui. A minha outra certeza é que nós vamos tomar um bom café, mas eu não posso afirmar isso sozinho, porque o doutor vai tomar um café comigo. Doutor Roberto Cabezas, cerveja, café ou vinho? Café. Café? Tudo bem, café, se eu for assertivo, se eu escolheu qual grão de café nós vamos beber aqui, mas deixa eu te falar uma coisa, cerveja e vinho não. Vinho. Cerveja eu não sou muito fã, não, mas vinho eu gosto. O senhor não é fã ou a clínica médica o fez não ser fã de cerveja, doutor? O senhor está falando com o sommelier de cerveja. Pois é. Também, talvez o meu trabalho, o que eu vejo com a cerveja, assim, com os pacientes, me criou um pouco essa repulsa, assim, da cerveja. Eu não sou muito da cerveja. Mas nunca foi? Não, nunca fui. Quando eu era jovem, assim, época de colégio, faculdade, assim, eu tomava um pouco de cerveja. Agora, hoje, é até interessante, porque cerveja me dá sono. Dá bode. Se eu tomo um copo de cerveja aqui, não termino o programa. E vinho eu posso ficar tomando café, tomo o tempo inteiro. Agora, cerveja me dá sono. Antes do café, que eu já entendi que o café nós vamos mais longe aqui. O vinho, o senhor descobriu o vinho já depois de uma certa idade assim ou sempre foi presente? Não. Já mais velho. Já na época talvez já era até formado, residência médica e aí começamos a O que te fez ir pro vinho? Não sei, acho que o social mesmo, encontrando com os amigos e aí começamos a tomar vinho. Mas o senhor chega a ter um sensorial de, olha, eu tenho uma adega na minha casa com vários rótulos eu tenho uma adega. Eu não sou especialista, assim, né? Um enólogo, um enófilo, nada não, mas eu gosto de tomar um bom vinho. Eu gosto de tomar e também não sou, assim, de pegar um vinho e sentir o aroma e tal, mas se você é um especialista e me fala, eu consigo identificar tudo. Bem sugestionado, você vai longe. Vou longe. Então. Mas eu gosto de um bom vinho, gosto de tomar, conversar, e aí vai com os tiragosto. Então coisa linda. E aí entra até onde eu não sou tão fã da cerveja. Por quê? Se a gente for partir para o quadro da obesidade. Aí já começou a falar. Eu não falei de obesidade, vamos lá. Qual que é o tiragosto do vinho? Normalmente é proteína. Sim.
não é? E quando você pensa lá no... Não, peraí. O queijo é gordura saturada. Proteína. Proteína? Proteína com gordura. Ah, tá não bom. tem carboidrato. Sim. Então, você pode ficar ali no seu queijos e vinhos e presuntos e tudo, você está ingerindo proteína. E a cerveja lá do bar, normalmente o tira-gosto é fritura, junto com carboidrato, alguma coisa assim. Quem é o vilão, doutor? Vamos lá. Você já está bebendo carboidrato, que é a cerveja. Vamos lá. Quem que é o vilão do tira-gosto? Eu tenho que pôr culpa em alguém. Sabe o cara que passa mal, que ele bebe, fala que a culpa é da azeitona da empada? Sim. Quem é a azeitona da empada? Quem que eu vou culpar na minha cervejinha diária? Em relação a peso, alimentação? Sim, eu tô precisando saber disso. Tem 40 anos que eu tô Carboidrato junto com a gordura. O quê? Batata frita? Batata frita, por exemplo. Só o carboidrato. Você tem que ter uma proteína no meio. Se você está ingerindo proteína no meio, você diminui o índice glicêmico que a gente fala do carboidrato. Então, nunca comer carboidrato sozinho. E você já está na cerveja, que é carboidrato. Cerveja é pão líquido. Sim. Então, você está lá na cerveja, que é carboidrato. Comendo carboidrato. Então, vai tomar cerveja? Ok. Moderado, claro. Sim. Mas coma só proteína. Você já está bebendo o carboidrato. Então, na carne de sol com mandioca, coma a carne de sol e não coma mandioca. Isso. Eu falo isso com os meus pacientes. Deixa os bobos comer a mandioca e fica com a carne de sol. Muito bem. Então peraí, vamos só entrar nisso antes de falar do café. Então, picanha com fritas, a picanha tem gordura pra cacete, né? Mas fique com a proteína. Fish and chips, que tá na moda, é um peixe frito, né? Ou seja, ele é fritura com carboidrato frito, tudo frito. Sim. Então, pelo visto, você já não gostou mas também. Mas pelo menos fica só no fish. Deixa as fritas pra lá. Deixa o chips. Se você estiver na praia, camarão, peixinho também. Perfeito. Né? Pensa na comida... carne cozida. Que comida que eu penso, doutor? De Natal. Sim. Por exemplo, comida de Natal e Ano Novo. Sim. Que muitos pacientes pegam e falam, mas tem Natal, tem Ano Novo. Tem comida melhor do que no Natal? Peru, leitoa, tender, o que mais? Carne, pernil, queijos, nozes, castanha, gordura boa. O Natal gosta porque tem muito. Pois é, mas bom, comida boa. O problema é quando acrescenta lá o arroz, a lasanha, o carboidrato junto. Tira o carboidrato, fica só na proteína. Dieta low carb, não é isso? Eu imagino que seja, o especialista na minha frente. E você pode comer proteína e gordura. O problema é quando você associa o carboidrato. Entendi. Então vá na hamburgueria e peça um hambúrguer sem pão. Tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso. Eu não tô tão evoluído ainda. Doutor, só antes de a gente entrar na cirurgia, Sim. Café, o senhor me contou que começou a beber na faculdade. Isso. O senhor fez faculdade, hein? Fiz em Alfenas, sul de Minas. Alfenas. E aí lá eu comecei a tomar café. Mas o café que o senhor tomava, ele era de lá ou era o café de marca que a pessoa na casa Não, era café de lá. Inclusive, a região de Alfenas tem muito café, né? A maior fazenda de café do mundo, eu acho que é a Fazenda Ipanema, está em Alfenas, se eu não me engano. Porque eu sei que a maior ilha do mundo é a Austrália, a maior roça do planeta é Belo Horizonte. Então pode ser que Alfenas tenha a maior fazenda de café. Em relação à fazenda, a maior é lá. Era, né? Na minha época. Né? O senhor chegou a visitar a fazenda de café? Eu já fui. Mas a gente eu ia de moto, pegava e ia no cafezal, andava e não tinha fim. Tinha muito. Deve ser um trem bonito de ver. É bonito, bacana. E aí comecei a tomar café lá. O senhor é cirurgião bariátrico. Só me explica aí a formação. Vamos lá, o senhor formou médico, aí o médico faz clínica médica? Não. Ou não, o cirurgião é diferente? Não, é diferente. Quando a gente forma 6 anos de faculdade, a gente forma em medicina. Uhum. Então a gente forma um generalista, sem especialidade. Posso te atender como médico, mas sem uma especialidade. E aí a gente começa a fazer as provas de residência para alguma especialidade. Clínica médica é uma. Então no meu caso, eu começo com cirurgia geral. Fiz, na minha época, eram 2 anos de cirurgia geral. Depois eu fui para a cirurgia do trauma, no João 23. Na minha época eram 2 anos também. Depois eu fiz mais um ano de especialização em cirurgia bariátrica.
São Bom. 6 anos de faculdade, 5 residências. E aí, hoje o senhor é um médico especializado nisso. Eu estava vendo nas redes sociais do senhor, se você quiser acompanhar a rede social do Dr. Roberto Cabeças, é Dr. Roberto Cabezas, com Z, né? Dr. Dr. Roberto Cabezas, que é com Z. Ele me explicou que o correto seria Cabeças, porque é um sobrenome, e o pai dele é equatoriano, mas a gente fala Cabezas com Z. Então, enquanto eu tô falando isso, você dá uma zapeada, já curte lá a rede do doutor, já segue, se tiver dúvida, já manda lá também, sapeca lá. Cirurgia bariátrica. Das coisas que mais me chamou a atenção na rede social do senhor ela pode ser uma cirurgia metabólica, não é só recortar o estômago. Me explica o que é cirurgia bariátrica. Sim, a cirurgia bariátrica ela começou para o controle da obesidade. Então, ela começou há muitos anos atrás tentando ver um tratamento a mais para tentar o controle da obesidade grave, a obesidade mórbida. Foi uma coisa descoberta sem querer em algum momento? Ou o médico falou assim, ó, vocês estão comendo muito, eu vou cortar um estômago aí e você feliz? De início, há muitos anos atrás, não foi sem querer. Eles foram tentando 1000 técnicas cirúrgicas e dando errado por um lado e tentando ir acertando. Até que chegaram nas principais técnicas hoje realizadas. Então, a cirurgia bariátrica vem como uma cirurgia para o controle da obesidade, pensando inicialmente no controle do peso e melhorar as comorbidades. E começou-se a cirurgia bariátrica. E à medida que foi se realizando as cirurgias bariátricas, a gente começou a ver que os pacientes eles melhoravam a parte metabólica antes de melhorar o peso. Antes mesmo de ter toda a perda de peso, o paciente em uma semana ele já melhorava o quadro do diabetes dele. Só mirou na árvore e acertou o fruto, digamos assim. Exatamente. Aí sim foi na sorte. Viram essa parte metabólica. Por isso que o nome bariátrica e metabólica veio depois do metabólico. Inicialmente era a Sociedade de Cirurgia Bariátrica, depois se acrescentou e metabólica porque começou essa parte de mexer no metabolismo, na parte metabólica, o controle metabólico do paciente. Mas toda cirurgia bariátrica é cortar o estômago, é grampear o estômago, é cortar parte do estômago do intestino. Tem muita depende técnica? da técnica, sim, tem várias técnicas, mas o principal a gente começa mexendo no estômago. Então hoje a gente tem 2 principais técnicas cirúrgicas, o bypass gástrico e o sleeve gástrico. No bypass gástrico, a gente começa a cirurgia grampeando e cortando o estômago, a gente vai reduzir o tamanho do estômago e faz um pequeno desvio intestinal, daí o nome bypass. A gente faz um bypass intestinal. Bypass, se a gente fosse traduzir em português, seria um atalho, mais ou menos, né? A gente vai fazer um desvio. Corte de caminho, desvio. Exatamente. Então a gente faz um desvio, a gente isola uma parte do intestino, onde inicialmente se pensava que o paciente iria comer menos e absorver menos quando eu faço esse desvio intestinal. E por isso ele iria emagrecer. O pensamento inicial era só esse. Eu vou comer menos, vou emagrecer menos. E depois tem uma outra técnica onde a gente só trabalha no estômago. Só grampeia e reduz o tamanho do estômago, deixando ele de uma forma vertical, que chama sleeve. Sleeve de tradução de manga gástrica mesmo, né? Ele vira um tubo gástrico. Ou seja, o estômago, eu que sou leigo aqui, muita gente está só nos ouvindo, não está nos vendo. Então, o estômago é como se fosse um feijãozinho, o senhor transforma esse feijão como se fosse um canudo. Exato, na técnica sleeve. Na técnica sleeve. Isso, a gente reduz em torno de 80% desse estômago na técnica sleeve. Mas eu não trabalho na parte intestinal. Na sleeve é apenas uma redução do tamanho do estômago. No bypass, grampeamos e cortamos o estômago, reduzi o tamanho do estômago e fiz um desvio intestinal. Quando a gente pensava só que era a redução do estômago e diminuir a absorção, esse era o pensamento inicial da cirurgia bariátrica, mas aí depois que surgiu a cirurgia, que começou aquela montanha, aquele monte de trabalhos médicos. Pesquisa, um monte de trabalho, e começou a ver as alterações hormonais intestinais que aconteciam. Isso é recente, né? Sim, se a gente falar de 10 anos para cá, isso recente. É muito recente em medicina. Recente. Então aí começou-se os estudos da cirurgia do diabetes, cirurgia do Romário, por exemplo. A do Romário o senhor deve saber de cabeça qual que é. Eu anotei aqui, porque eu sou leigo. Romário... Bom, enfim, vou olhar aqui.
O Romário, se eu não me engano, ele fez uma cirurgia Tá aqui, gastrectomia vertical com interposição ileal. ileal. Isso. É uma cirurgia em protocolo de pesquisa que estava sendo realizada. É a mesma cirurgia que o Faustão fez. É uma cirurgia voltada para o diabetes. O objetivo principal ali não é o controle do peso, e sim o controle do diabetes. Mas o baixinho também emagreceu 18 quilos. Sim, né? mas o objetivo principal qual era? Se você perguntar para o Romário, você vê ele comentar isso, que eu operei por causa do diabetes. Então o objetivo dele era o controle metabólico do diabetes. E aí essa técnica, que não é uma técnica onde a gente é permitido de fazer, ela é uma técnica que ainda está em protocolo de pesquisa, essa específica. Existem outras para o controle do diabetes. Ele fez a cirurgia voltada para o diabetes. Não deixa de ser uma cirurgia bariátrica, mas a gente fala cirurgia metabólica quando o meu foco é mexer nessa parte metabólica, controlar diabetes, colesterol, triglicérides, síndrome metabólica. Aí o nome vai para a cirurgia metabólica. Quando o meu objetivo principal deixa eu baixar o peso desse paciente e aí eu vou melhorar as comorbidades. Sim, vou melhorar a pressão, diabetes e tudo, mas o meu objetivo principal é baixar o peso, eu estou falando de cirurgia bariátrica. Aí entra nas indicações cirúrgicas em relação ao IMC inicial, índice de massa corpórea. Peraí, muita informação, deixa eu ir quebrando aqui. Antes de falar do IMC, vamos falar da obesidade, do sobrepeso. Sim. Eu conversei com um grande amigo meu que é psiquiatra. Falei, cara, eu vou entrevistar um cirurgião bariátrico. O que eu pergunto para ele? E o psiquiatra puxou pro lado dele. Claro. Falou assim, pergunta para ele. Mas ele falou até muito em tom de curiosidade, não foi, foi uma coisa até interessante assim. Pergunta para ele se a gente pode falar que a obesidade, ou quantos por cento, ou se ela é também uma patologia, não sei, é psicológica, psiquiátrica, ou quantos por cento é fisiológico? A obesidade, hoje ela já é classificada uma doença crônica. O que quer dizer uma doença crônica? Para sempre. Não tem cura. A gente não pode usar essa palavra cura. Entendi. Então ela é uma doença crônica. Então, rapidão, pro leigo aqui, se eu quebrar meu braço e consertar tô curado. Acabou, você tá curado. Então o crônico é o que eu vou conviver com ele o resto da vida. Sim. Então a obesidade é uma doença crônica, a hipertensão é uma doença crônica, o diabetes é uma doença crônica. A gente controla isso, tá? Então a obesidade é uma doença crônica, o tratamento tem que ser para sempre e não agudamente, não só a cirurgia bariátrica. É uma doença crônica. E a causa dessa doença crônica? Multifatorial. Então não existe uma única causa. Então não posso só falar assim, eu tenho sobrepeso porque minha família, então a causa é genética, ou porque eu tenho ansiedade, a parte psicológica, ou por isso, ou por aquilo, é multifatorial. Então são vários fatores. Um deles que sempre está presente é a parte emocional, claro, a parte psicológica ou psiquiátrica está sempre junto. Por isso que envolve no tratamento da cirurgia bariátrica, da obesidade, no tratamento da obesidade, envolve o tratamento psicológico. Sempre tem que ter. É porque a minha mãe é psicóloga e ela volta e me conta, falando, chegou um paciente para mim outro dia que ia fazer cirurgia bariátrica, perguntou se eu assinava um laudo para ela, eu falei que não. Que eu, para tratar qualquer... E ela, minha mãe não é disso, mas ela falou assim, olha, eu sou direta. Fala, olha, você quer tratar, vem aqui, nós vamos te tratar, vai ser um prazer. Mas eu só vou dar o aval para o seu médico quando eu sentir que você já está na hora de ir. Exatamente. Se eu não sentir isso, não adianta. Não é o papel, o laudo que vai resolver. A gente precisa... É porque isso coisa de brasileiro, vou comprar um... Você é tão feio, né? Vou comprar um laudo, né? Vou comprar um laudo, exato. Não é horrível, por aí. Né? Mas a parte psicológica e psiquiatra aí é fundamental. Esquentar a xícara. Daí... Estou te ouvindo, doutor, porque aqui a gente faz a cerimônia toda, eu esquento a xícara. Entendi. Para que a xícara fique quente. E vamos lá, porque o doutor escolheu qual café a gente faria. Agora eu estou esquentando a xícara e vamos começar o processo. Muito bem. Mas doença, a gente usa? A obesidade é uma doença? Sim, uma doença crônica. Quando a gente descobriu isso, essa classificação doença crônica, mudou demais o tratamento. Porque a gente viu que o tratamento não podia ser só um episódio agudo. Então ele é multifatorial, se a causa é multifatorial, o tratamento também é multidisciplinar.
Entra psicólogo, entra psiquiatra, entra nutricionista, todos ao mesmo tempo. Entra o professor de educação física. Esse paciente tem que fazer atividade física. E em alguns casos, você tocou aí do IMC, índice de massa corpórea, em alguns casos a cirurgia. Mas o tratamento é multidisciplinar. Para sempre. Se trata durante 2 anos, 3 anos e para o tratamento, a doença é crônica, ela vai recidivar. Recidivar quer dizer que ela volta. Volta. Então, por isso que você escuta e vê falar muitos casos aí. Fulano operou, mas tá voltando o peso. Não, eu já vi humoristas, meus colegas humoristas, irem a público e falar assim, me arrependo de ter feito bariátrica. Foram mal preparados no pré-operatório e não fizeram bom acompanhamento no pós-operatório para tratar uma doença crônica. Mas peraí, é muita informação aqui, eu vou interromper o doutor muito. O IMC, índice de massa corpórea, ele tem alguma coisa a ver, é derivado, ele briga, ele se correlaciona com, por exemplo, aquele índice de gordura que a gente faz na academia, aquele belisco que Percentual de gordura percentual de corporal. gordura corporal? Não. Índice de massa corpórea a gente calcula dividindo o peso pela altura ao quadrado. Mas então, a gente existe. entra no índice de massa corporal. Não seria o melhor critério para identificar um quadro de obesidade, mas hoje é o que se tem, o que se utiliza para indicar ou não a cirurgia é o IMC. Porque se eu pegar um quarterback americano, um jogador de futebol americano, quantos quilos que ele tem? E eu fizer o IMC dele... O quarterback não é dos mais gordos, né? Porque ele é um cara que ele é um pouco mais esguio. O quarterback é aquele cara que joga... Pra você que tá ouvindo a gente, quarterback, o doutor falou quarterback, o quarterback é aquele que seria como se fosse um levantador do jogo de futebol americano. Todas as bolas vão pra ele, pra que ele arremesse pro front end, pro tight end, o cara, o wide receiver, alguém que vai receber a bola e que vai lá, né? Mas o que eu tô querendo dizer? Uma pessoa que é com muita massa muscular. Então, alguém que tem um peso alto, mas às custas de massa muscular. Eu vou falar que esse paciente é obeso? Um halterofilista, ele é obeso? Mas se eu calcular o IMC dele, tá elevado. Então, a casos e casos. A casos e casos. Quem sabe eu tô na exceção, gente. Mas para indicar a cirurgia bariátrica, a gente parte a princípio do IMC, Índice de Massa Corpórea. Tá. Então, pode ser que exista um cara que se fizesse esse cálculo daria elevado, mas que... Mas aí, na nossa anamnese, na nossa consulta, a gente vai ver que não é um caso cirúrgico. Na avaliação multidisciplinar pré-operatória, esse paciente ia ter, na verdade, massa muscular. Eu lembrei de duas coisas aqui ligadas ao esporte. Eu entrevistei nesse podcast só em áudio a Suelen Pinto, ela é jogadora de vôlei do Praia Clube de Uberlândia. Ela já chegou a fazer cirurgia bariátrica. Eu não sei se você conhece o caso dela. Ela era jogadora ainda, um beijo, Suela, se estiver nos ouvindo, simpatia ímpar daqui de BH, cruzeirense, joga em Uberlândia. Ela chegou a fazer cirurgia bariátrica, foi morar na Itália, não se adaptou à comida italiana, emagreceu, depois voltou pra cá, tá lá no Praia hoje. E eu lembrei de uma intervenção estética em um jogador, o Ronaldo Nazário de Lima, quando ainda jogador do Corinthians, chegou a fazer uma lipo, que é outra cirurgia, que não é do senhor, né? Mas eu acho que voltou, olhando pro Ronaldo hoje. Eu suspeitaria que voltou. Tem uma coisa que o senhor fala no seu Instagram, falando sobre a figura do obeso, né? Quem tem sobrepeso. E que eu acho que isso dá muito pano pra manga, antes a gente entrar mais na cirurgia no paciente. O senhor falou no seu Instagram o seguinte: não romantizem obesidade. Autoaceitação é diferente da aceitação de uma doença. Qual que é essa linha tênue? A gordofobia é a gordofobia? Ou eu tenho que ter consciência que aquilo é um problema? Porque isso é um assunto que está muito em voga. Está muito, demais. E como é que nós vamos... mais se fala na mídia. E hoje a gente vê também muito falar isso, né? Que o mundo está chato. Você não pode falar nada que ficou chato. Eu sou humorista, de conversar. Tá mais complicado. Para você deve estar pior ainda. Como eu imito o Marcelo Oliveira, eu falo que quando alguma coisa está errada, ele fala na voz dele, exatamente, virou uma umbigada do afrodescendente com patologia psiquiátrica, né? E outras coisas, assim. Sim, mas isso de romantizar a obesidade, quando a gente está falando, porque
a gente tem que olhar do nosso lado médico. Do nosso lado médico, a gente não pode incentivar. Eu tenho que pensar na saúde. E eu romantizar a obesidade, que está tudo ok, está ótimo, continue assim, e seja feliz obeso. Eu tenho que pensar que o paciente obeso, ele está doente. Ele está doente. Ele está com um alto risco cardiovascular, um alto risco de outras complicações, não é? Osteomuscular, cardiovascular, acidente vascular cerebral, tudo. Então, é um paciente que está doente. Então, a gente tem que preocupar como que a gente vai expor essa situação. Então, realmente está tendo muita discussão sobre isso aí nas redes sociais, como falar, como... E aí veio isso daí, de não romantizar a obesidade. A gente não pode romantizar a obesidade. Nós temos que entender que ela é uma doença e que para o organismo funcionar bem, aquele peso não está ideal. Ele deveria baixar o peso. Deixa eu fazer o advogado coisa ruim aqui. Vou traçar um paralelo com outra coisa. A sociedade está ficando cada vez mais velha. Né? A medicina nos faz viver mais tempo, os cuidados, né? Isso tanto nós, seres humanos normais, quanto, por exemplo, um atleta. Sim. O povo do vôlei antigamente parava com 33, os caras estão jogando até 40 e pouco, em alto desempenho. Então, o futebol também, né? Os caras estão jogando até 30 e lá vai, em ligas grandes e tal. Antes não tinha isso. Um jogador com 33 anos, antigamente era fim de carreira. Hoje em dia, o cara tá voltando para a América do Sul com o pé nas costas, suave. Então, a gente tem que aprender, e aí tem aquele papo, né? Os 40 são os novos 30, né? Porque estamos ficando mais velhos e mais conscientes e ganhando mais dinheiro, enfim. Mas aí, agora, para o ser humano que tem sobrepeso, né? Eu que sofro muito para comprar roupa, por exemplo, seja por tamanho de costas, ou por peso, ou por outras coisas. Eu acho que isso deve ser uma coisa muito delicada, você conseguir, ao mesmo tempo, olha, se vista bem dentro daquilo que você pode, seja feliz dentro daquilo que você pode, mas tenha consciência que se você quiser buscar mais saúde, você pode. Porque, nossa senhora, como é que você faz para separar o clínico do chato? Emagrece, assim tá legal. Porque a gente tá numa sociedade que você se olha o dia inteiro na câmera do celular, na tela, né? Se eu tenho uma resposta para essa pergunta longa que eu te fiz, essa afirmação, uma pergunta? Essa pergunta sua é pra gente ficar aí filosofando o dia inteiro, né? Como abordar e como falar isso. Mas é complicado, sabe? Isso da obesidade, do se aceitar e tudo, mas você ficar falando só no se aceite e não pensando na saúde do paciente. E eu falar, não, gente, a obesidade tá tudo bem, tá tudo ok, e a gente colocar isso na mídia, eu acabo estimulando talvez as crianças, e onde a gente tem que evitar que a criança se torne obesa, então... Existe alguma fase de início da obesidade? Só normalmente, porque antigamente eu ouvia, se você ficar gordo até tantos anos, você vai ser gordo essa é a sua vida. Mas se você emagrecer da idade tal, porque eu sou gordo e eu ouvi isso a vida inteira, se você emagrecer entre a idade tal e a idade tal, pode ser que você tenha jeito. Não tem muita relação isso com a idade, não. Assim, a gente vê muito no pré-operatório, principalmente o paciente passa pelo psicólogo e pelo psiquiatra, normalmente ele fala uma época de gatilho, algo que aconteceu, que dali começou. Né? Então, a época de criança, infância, e aí ele conta uma história que dali começou a surgir o sobrepeso e foi evoluindo para a obesidade. Às vezes na fase adulta e tudo. Então, não tem muito isso, não. Então, não tem uma idade que começa, né? Não, porque senão ia ser padrão, né? Tal idade já começaria... É multifatorial. A doença é multifatorial. Se a criança está nascendo num ambiente obeso, sedentário, com hábitos ruins, ela vai ter uma obesidade desde criança. Tá bom, então vamos lá. Quem que é o cara que procura essa cirurgia? Como que essa pessoa procura? Como é que é a primeira consulta para quem quer fazer assim? Tem alguém nos ouvindo? Porque eu já ouvi casos até de mulher que engordou. Eu já ouvi casos, não sei se é verdade, mulher que engordou para que ela fosse elegível à cirurgia
bariátrica. Sim. É possível isso? O senhor crê que isso é possível? Está errado isto. Isso está errado. É porque a gente tem critérios para poder realizar a cirurgia bariátrica. Então, a indicação cirúrgica, pensando em convênios, então, a gente está pensando num índice de massa corpórea acima de 35, com alguma comorbidade. E alguns pacientes, às vezes, não estão nesse índice e tentam burlar o sistema, ganhando peso para chegar no índice para poder ir ao convênio. Não é o correto, né? Isso daí não é o que deveria Doutor, tá o seu café servido aqui, ó. O meu derramou tudo, mas o do convidado está íntegro. Gente, eu nunca tomei um cacete tão grande desse trem aqui. Muito Talvez obrigado. tenha chegado a hora dela, mas o café vai estar bom, viu, doutor? Muito e a obrigado. bagunça tá aqui. Mas então, a pessoa engordar para fazer cirurgia, talvez não exista isso. Não, está errado. Está errado. Fazer isso está errado. Isso já mostra também que o paciente não está bem preparado. Ele não está bem preparado psicologicamente. Ele piorar a saúde dele para poder operar. Isso está errado. Eu ouvi isso. O nosso objetivo sempre é perder o peso e melhorar a saúde, né? E jamais indicar um paciente a engordar para poder realizar uma cirurgia. Existem até trabalhos médicos que mostram que o paciente que ganha peso antes da cirurgia, ele está no processo pré-operatório e ele dispara o peso antes da cirurgia, é um indicador negativo de sucesso a longo prazo. Porque significa que ele não operou aqui. Não operou a parte psicológica. A doença é multifatorial. Então a gente tem que tratar o lado psicológico também. Nossa, eu falei um negócio que uma amiga minha humorista postou outro dia. Como é que é? A bariátrica psicológica, que é feita através de hipnose. Você já ouviu falar nisso? Já, a gente vê de tudo. Tem de tudo. Funciona? Não. Não. Não funciona. Para obesidade mórbida, não. Isso aí jamais iria funcionar. Mas talvez para uma obesidade mais leve funcionasse? Se eu pensasse só com uma psicoterapia, essa hipnose, iria funcionar. Agora, num quadro de obesidade grave, grau 2 para cima, obesidade mórbida... O que é isso? Me explique. Obesidade mórbida e as outras. Sempre a gente volta nessa sigla aí, IMC, Índice de Massa Corpórea. Isso aí para a gente poder classificar o grau de sobrepeso ou obesidade do paciente. Então, peso dividido pela altura ao quadrado, falando só a média, entre 20 e 25 é um valor normal. De 25 a 30 de IMC, sobrepeso. Acima de 30, entre 30 e 35, obesidade grau 1, 35 a 40, obesidade grau 2 ou obesidade grave, que é a obesidade onde começa a surgir problemas de saúde. Aí entra a indicação cirúrgica. E quando já está acima de 40, obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Aí é uma indicação mesmo já definitiva da cirurgia. Então, acima de 35 de IMC com um problema de saúde, que normalmente tem, porque é muito peso para o organismo funcionar, alguma coisa começa a balançar, já entra a indicação cirúrgica para realizar a cirurgia bariátrica. Ou metabólica, depende do foco que a gente está trabalhando ali. Né? Qual foi o paciente mais pesado que você já operou? Quantos quilos? Mais de 200. Mais de 200 quilos. 220, 230. E esse paciente conseguiu manter depois da bariátrica? Fazendo atividade física e acompanhando com nutricionista e psicólogo, ele vai manter. Isso vale para qualquer paciente, não pelo peso elevado. Um paciente de 270 quilos, ele vai ter dificuldade para manter? Se ele fizer atividade física, acompanhamento nutricional e psicológico no pós-operatório e acompanhar com o médico que o operou, ele vai manter o peso, porque ele está fazendo o tratamento crônico dele. Se eu pegar um paciente mais leve, 100 quilos, um IMC menor, a gente põe uma altura aí e vai dar um IMC lá de 35, um IMC menor, de 100 quilos, mas se ele não fizer o acompanhamento, ele também vai emagrecer e vai retornar ao peso. Eu fico pensando assim, a cabeça do leigo aqui, será que já existiu alguém que nesse processo pré-cirúrgico conseguiu emagrecer e não foi necessária a cirurgia? Existe. O senhor tem casos no seu consultório?
Tenho casos que... Porque o que é um pré-operatório? Você está lá, você até me perguntou antes assim, né? Quem que é o paciente que vai procurar a cirurgia? Então, algum paciente que está lutando com o peso sozinho há muito tempo e não está conseguindo emagrecer, já tentou todos aqueles regimes possíveis, medicamento daqui e dali. E aí vem a ideia, será que eu sou elegível à cirurgia para controlar de forma definitiva? E aí chega no nosso consultório. A gente avalia primeiro o que? IMC, Índice de Massa Corpórea, para ver se ele entra no quadro que é elegível a um procedimento de cirurgia bariátrica ou de cirurgia metabólica. Se ele entra num quadro elegível, eu vou começar o pré-operatório dele. E o pré-operatório nós vamos fazer um check-up extenso e uma avaliação multidisciplinar. Pode ser que nesse pré-operatório a gente identifique outra causa da obesidade, um problema endocrinológico, por exemplo, e aí o endocrinologista vai avaliar e falar, não, o caso dele não é cirúrgico, ele está com uma tireoide descontrolada, um problema do suprarrenal. Então isso existe. Existe. Ou ele tem que passar pela avaliação psicológica. E a psicóloga identifica, igual você citou de sua mãe, falar que não é o momento de operar, vamos fazer isso ou aquilo, e às vezes é um problema e resolve. É a minoria. É a minoria. O que a gente observa mesmo é que quando o IMC já está elevado, acima de 35, a falha do tratamento clínico é muito alta. Vamos, então, nós já falamos da cirurgia do bypass, que é pega o estômago e transforma ele num canudo. Essa é sleeve. Sleeve, perdão. O bypass é cortar o estômago? Vou grampear e cortar o estômago também. Na sleeve eu grampeio e corto, transformando num canudo. No bypass a gente vai reduzir o tamanho do estômago, grampeando e cortando, e faço um desvio intestinal. O paciente que passa por essa cirurgia, ele para de ter absorção de algum tipo de vitamina ou nutriente? Eu posso prejudicar um pouco a absorção. Mas isso no pós-operatório a gente controla, dando suplementos e a nutricionista, dieta balanceada, e a gente vai acompanhando. Porque quando eu faço o desvio intestinal, no começo do desvio que a gente faz, é onde absorvem uma maior quantidade de algumas vitaminas. Mas aí, com a suplementação no pós-operatório, a gente consegue controlar isso. Não é um problema. Eu conversei com posso falar um bariátrico? Alguém que se operou, um bariátrico? Um operado? Enfim. Pode. Um paciente que operou. E ele falou, cara, quando eu fui fazer cirurgia, o médico me explicou que eu ia ter que tomar o complemento vitamínico B12, sei lá qual, pro resto da minha vida. Sim. A gente começa a acompanhar esse paciente para sempre. Pro resto da vida eu vou acompanhar. Porque é uma doença crônica, senão a obesidade vai recidivar. Aí é a palavra-chave. Se eu vou acompanhar esse paciente para sempre eu estou fazendo exames de rotina, coisa que ele não fazia antes. Antes dele vir procurar a cirurgia bariátrica, ele não se cuidava, ele não olhava a saúde, não fazia exames. Porque se eu fizer uma dosagem, um check-up seu agora, Mário, e dosar todas as suas vitaminas, eu vou achar vitaminas baixas. Certamente. Com certeza eu devo achar uma vitamina B12 abaixo de 500. Uma vitamina D abaixo de 30. Você não fica todo dia no sol, tomando sol mais? E você fez cirurgia? Não. Então por que suas vitaminas estão baixas? Mas no pós-operatório eu começo a te acompanhar. E aí eu vejo a vitamina baixa e muita gente fala, operei e minha vitamina caiu. Não é bem assim. Não está interligado necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Muitas vezes a gente vai identificando ali, olha, você está fazendo mais atividade física e eu preciso de dar um suplemento maior, e é o que é o padrão normal de qualquer pessoa que está numa academia intensa, ele tem que tomar algum suplemento, uma creatina e tudo, vai ter que tomar um whey protein e polivitamínico, B12, isso a gente vai no acompanhamento vendo. Uma mulher que menstrua muito, tem queda de ferro durante a menstruação, então, às vezes, ela já tinha necessidade de ter suplementação de ferro antes. Só que aí chega no pós-operatório, eu começo a fazer essa suplementação porque eu estou acompanhando. Doutor, o álcool para o paciente bariátrico. Eu já, infelizmente, vi casos de pessoas que se tornaram, não sei se vai ser etilista ou alcoólatra, né? Etilista. Né? Depois da cirurgia. O álcool no bariátrico, eu já ouvi relato de bariátrico que fala assim, cara, agora como eu não posso comer, o que me dá mais saciedade, que esse é um cara que está acostumado a comer e sentir prazer
comendo, ele falou que mais me dá o barato, vamos assim dizer, que antes a comida me dava, agora é o álcool. Como cercar isso? Não só, mas é o tratamento psicológico? É uma coisa comum eles irem ou pro álcool ou pra droga? É comum ele ir para algum lugar. Se o paciente é mal preparado no pré-operatório e mal acompanhado no pós, ele vai desviar essa ansiedade que ele tinha antes, que ele descontava na comida, ele vai desviar para algum lugar. Porque antes ele tinha os problemas familiares dele, o problema do emprego, o problema de alguma coisa, um filho que está dando um trabalho na escola, ele ficava ansioso, vai lá e descontava onde? No alimento. Só que eu vou lá do dia para a noite, grampeio e corto o estômago e tiro essa válvula de escape dele, querendo baixar o peso. Você baixa o estômago para 50 ml de capacidade? No bypass. Ah, tá. No bypass fica entre 30 e 50 ml. Eu que sou desse tamanho, que meu estômago deve caber quanto, doutor? No seu chutômetro avançado? Não tem relação isso. Não tem relação o nenhuma. Paciente, igual você falou, qual é o maior paciente? É um paciente de 270, não quer dizer que ele tem um estômago maior do que um paciente de 100 ou de 60. Não tem relação isso. Então o tal do magro de ruim existe? O cara que come muito não engorda? Existe, se você for pensar na parte metabólica. Ah, tá bom. Achei que ia achar uma coisa. Na parte metabólica. Muitas vezes é a parte metabólica do paciente que é, não é o estômago. Que é alterado. Não é só o estômago. Não cheguei lá. A parte metabólica. Mas então o paciente tinha esse prazer de comer. Sim. Foi cortado. E aí, se ele não está bem preparado, principalmente a parte psicológica, ele vai querer desviar essa ansiedade para algum lugar. Ele vai ter que achar aonde desviar essa ansiedade. Vai ser bebida alcoólica, cigarro, vai ser atividade física. Esse é o objetivo nosso principal. Por isso que tem que ter um bom acompanhamento multidisciplinar. Para tentar jogar esse paciente para quê? Atividade física que todo mundo tem que fazer. O paciente que faz atividade física, ele não tem problema. Ele não vai ter problema de saúde. Então, se ele é bem preparado e toda a equipe multidisciplinar trabalha que esse paciente faça atividade física no pós-operatório, ele escapa disso. Porque lá na atividade física, ele começa a produzir todos os hormônios e tudo, serotonina, endorfina, tudo que ele está indo buscar através de um doce ou numa bebida alcoólica no pós-operatório. Chegamos num lugar que eu queria. Eu sou humorista, uma das minhas qualificações é essa. Eu tive uma vez em Montreal, no Festival de Humor, falar com o médico, tem que falar que eu estava no evento, né? Porque aí é coisa acadêmica, né? Enfim. Eu tive no Festival de Humor que é o Just pour Rire, o Just for Laughs, é o maior festival de humor do mundo. E lá teve um cientista que estuda o humor, ele é do Colorado, Tom Veitch, ou Tom Veitch, eu esqueci qual que é a pronúncia correta. E para ele, o humor é uma violação benigna. O riso, para ele, é uma violação benigna. Você viola algum dos códigos de ética que regem a sociedade, mas aquilo é benigno de alguma forma. E, curiosamente ou não, no dia que eu fui na palestra desse cara, ele exibiu um vídeo que rodou, e a internet há 200 anos, que é A Bicha Muda, que é uma mulher trans, fanha, coitada, que não consegue falar, ele usou isso como exemplo. Esse conceito de violação benigna, por exemplo, tem dia que eu falo assim, cara, eu tô afim de comer um negócio legal aqui compulsivamente, que uma das perguntas desse podcast pros entrevistados é, você se premia com comida? Você tem alguma gordice? Você tem alguma coisa que você come de forma compulsiva? Eu vou jogar pra mim aqui na frente do médico. A minha violação benigna com comida é pipoca. É aceitável eu falar que eu tenho uma violação benigna com pipoca? Nós vamos poder... Porque você está falando assim, não, tratamento multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, endócrino, educador físico. Mas assim, a minha gordice de não romantizar o gordo, da minha pipoquinha, existe alguma válvula de escape aceitável? Há uma gordice aceitável, doutor? Tá, eu acho que nada tem que ser 100%, né? 8 ou 80%. Não tem que ser, vamos cortar 100%. Não é por aí. Não é? O problema não é você comer a pipoca de vez em quando. O problema é quando aquilo vira o seu hábito de vida. Esse é o seu cotidiano. Todos os dias eu como pipoca e tomo refrigerante. Esse é o problema.
Então, eu falo com os meus pacientes, eu saio com minha família e vou com minha família comer uma pizza. Mas isso é um evento. Não está sendo o meu dia a dia. Não como pizza todo dia, sanduíche todo dia, cachorro-quente todo dia, pipoca todo dia e tal. Então, eu acho que é você saber fazer uma reeducação alimentar, saber o momento que você vai ter essas escapulidas, o famoso dia do lixo, né, que os nutricionistas falam. E a nutricionista, ela ensina muitas dicas em relação a isso. Aquele dia que você vai fazer isso, então você vai evitar de comer outra coisa para compensar. Então você vai comer sua pipoca tranquila do mesmo jeito. É o que eu falo com meus pacientes. Nunca mais eu vou beber cerveja? Vai, moderado, claro. Você não pode beber de novo lá, gradados de cerveja. Você vai beber cerveja, mas tenta naquele dia não comer carboidrato. Você já vai beber o carboidrato. Tá, mas ainda nessa questão da cerveja, o operado bariátrico, existe alguma lógica se ele fica mais resistente ao álcool ou menos resistente ao álcool? Ou isso é de organismo para organismo? Não, ele fica menos resistente. Então ele vai ficar mais bêbado com menos bebida. Exato. De outra forma, resumindo, é isso? Sim, porque pensando no bypass, diminuiu o tamanho do estômago, mas eu fiz um desvio intestinal, onde o alimento passa mais rápido e cai no intestino distal. Então, com pouco que ele bebe, absorve mais rápido, porque já cai lá embaixo. Então, ele absorve mais o álcool, ele tem ele pode ficar embriagado mais rápido. Isso pode acontecer. Não é uma regra, mas isso pode acontecer, sim. Mas ele pode vir a tomar uma cerveja depois, desde que moderadamente. Desde que moderado. O sommelier de cerveja que mora em mim quer perguntar o seguinte: a cerveja sem álcool ou a cerveja zero carb, muda alguma coisa ou ainda é o pão líquido de toda forma? Não, se ela não tiver caloria, ela não vai ser o pão líquido. Se tem uma cerveja zero carb, zero carboidrato, sem álcool e zero carboidrato, não deve ser nem boa, né? Não, eu posso. É porque isso aí eu deveria ter me preparado melhor para essa questão da cerveja. Porque agora eles estão lançando a cerveja low carb, com baixo carboidrato. Eu não vou querer falar zero agora, que eu tinha que ter lido uma por uma das cervejas e para falar com o senhor aqui. Mas todas as cervejarias estão lançando isso. Porque tá todo mundo já pensando nesse lado. Hoje o mundo está tentando caminhar para isso, para essa pegada fitness e tudo. O Albanos tem a Life Lager, a Bruder tem a Leve, que está disponível nas redes varejistas. A Krug lançou uma agora também, que eu não vou me lembrar qual é. As cervejarias, pelo menos as artesanais, estão investindo muito nisso. Sim, porque tem o público. Tem um público que pratica atividade física, que vai na academia e tudo, e não quer sair da sua dieta, mas gosta de tomar cerveja e quer tomar a sua cerveja mais tranquilo. E para que desperdiçar a caloria ali? Então, eles devem estar tentando achar essa forma de manter esse nicho aí, né? Tendências de obesidade na população. À medida do tempo, nós estamos mexendo menos, nós estamos exercitando menos, a gente caminha menos, a gente faz menos força, porque tem o elevador, porque tem o carro, porque tem o ônibus, porque tem o metrô. O ser humano se exercita menos com o tempo. Sedentário. Está ficando mais sedentário. O risco da gente ter uma população mais obesa no futuro só aumenta? Só aumenta. A curva de projeção de obesidade dos estudos, da ABESO, de todo mundo, é exponencial. Só vai aumentar. A tendência é só aumentar a obesidade. Isso daí é regra. E o mundo está sedentário. E depois da pandemia, então, nós tivemos um problema grande que foi o home office. No home office, os pacientes ficaram, as pessoas, né? Eu fico falando paciente, mas as pessoas ficaram mais paradas em casa. Porque no serviço, você está trabalhando, você se movimenta, você vai ali pegar um negócio. E em casa, no home office, muitos deitavam no sofá e ali estão trabalhando. E ficavam o dia inteiro sedentários, parados. E aí surgiu um termo até interessante que chama o sedentário ativo. É aquela pessoa que fica sedentária o dia inteiro, parada,
e chega à noite, vai para academia e malha durante 2 horas. E ele não tem resultado nenhum, ele continua, inclusive, ganhando peso. Ele faz isso todo dia? Ele continua. O que acontece? O nosso músculo, depois de cerca de 1 hora parado, igual nós estamos aqui sentados, a gente está parado, passou 1 hora e meia, o nosso músculo entende que ele não está precisando mais gastar energia, não está movimentando. Então ele muda a sua taxa metabólica de gasto energético, ele muda o seu metabolismo. O certo seria o quê? A cada 1 hora e meia sentado, você levantar e movimentar movimentos simples 5 minutos. Isso você tira o músculo dessa inércia e muda essa parte metabólica muscular. Porque Vamos se você quebrar fica isso o aqui, dia então. inteiro assim, sedentário, você muda o seu metabolismo, mesmo à noite, você chegando e malhando 2 horas, você não tem resultado. Mas então, para quem está sentado num escritório agora numa empresa, a cada 1 hora e meia, levante, vá tomar uma água, vá no banheiro. Acabou. Tá suficiente. Finge que você está no telefone um pouquinho e volta. Exato. Se ele 5 fizer minutos. isso, o peso dele vai baixar. Só dele fazer isso, se ele é uma pessoa sedentária ativa assim, ele é sedentário, ele trabalha sentado. Se ele fizer isso, a cada 1 hora e meia, ele levantar e se obrigar a ir lá tomar uma água, esticou, pronto, andou, ele tirou da inércia muscular. Eu até perguntei isso num congresso para um fisioterapeuta que estava palestrando sobre esse assunto do sedentário ativo, e eu levantei e questionei assim, olha, mas eu estou lá no meu consultório e eu fico às vezes lá 8 horas sentado com o meu paciente, conversando, vários pacientes, entra um, sai outro. O que eu posso fazer então, no meu caso, para evitar? Ele falou, não, mas você levanta, a cada paciente você levanta, vai até a porta e chama o próximo. Basta pequenos movimentos para te tirar da inércia muscular. Então, tem até uma tendência, se eu falou isso, eu lembrei disso agora, tem uma tendência que eles falam que sitting is the new smoking, né? Sentar é o novo fumar, né? Então, o reloginho vermelho é o seguinte, deu 1 hora, levanta e senta de novo. 1 hora e meia. Levanta, anda ali, é isso que você falou, vai no banheiro, se obriga a ir ali, joga uma água na cara e pronto. Só de você fazer isso, você vai tirando essa inércia muscular. Já vai te ajudar em muita coisa na sua parte metabólica. E claro, uma dieta, uma atividade física junto tem que ter. Mas às vezes acontece isso, o paciente está fazendo um tratamento sozinho, o tratamento é multifatorial. Multifatorial que o senhor está falando, vamos só quebrar aqui. Multifatorial são várias especialidades juntas, né? Multidisciplinar várias causas. Multidisciplinar é várias especialidades. Agora, multifatorial, que eu estou falando de várias causas. Então, às vezes, a obesidade da pessoa, ou o sobrepeso, é porque ele está muito sedentário, parado. E não por falta de atividade física. Então, a gente tem que abordar... Difícil entender isso. Difícil. Se você for olhar a causa da obesidade num gráfico, isso nos congressos também a gente mostra, é assim, é um mapa, a gente chama de mapa diabólico até, que é um monte de coisas que geram o sobrepeso e a obesidade. Não somente a comida. Esse do levantar e assentar a cada 1 hora e meia, eu confesso que não sou eu como quem está ouvindo e está vendo a gente aqui. Muita gente está pensando isso. Poxa, eu tô nessa. E é a rotina. Então, se você começar a fazer isso, quebrar a sua rotina, você vai perder peso. Agora vamos falar o lado bom. Qual que foi o relato mais bonito que o senhor ouviu de um paciente operado que voltou no seu consultório? Tem inúmeros. Mas teve algum que te emocionou? Eu acho que o que mais me deixa feliz é o paciente falar que vai numa loja e ele escolhe a roupa. Agora eu escolho a minha roupa. Agora eu tenho uma vida social. São N, eu consigo amarrar meu sapato. Tô na academia. Agora, o melhor de todos é o paciente que fala, estou fazendo atividade física e ninguém acredita que eu operei. Porque quem faz atividade física ganha massa magra e não fica com aspecto de operado, que é o que muita gente tem medo, acha que vai operar e vai ter aquela cara de operado, não.
Então, quando ele se sente realizado e ele vem para mim falando, doutor, eu tenho uma vida normal, eu escolho minha roupa e estou super bem, são inúmeros relatos. Não consegui engravidar, engravidei. Mexe na menstruação a obesidade? Sim, mexe Porque muito na parte hormonal. É porque, assim, o paciente que tem o emagrecimento, como é que chama? Eita, nós, que a pessoa emagrece muito. Não vou lembrar. Que aquela moça do Carpenters faleceu. Como anorexia? Anorexia. Sim. A gente sabe que a mulher anoréxica chega um certo momento que ela para de menstruar. Quando ela O perde obeso... muita gordura corporal, porque a gente não tem que zerar a nossa gordura corporal, né? O organismo precisa de um percentual de gordura para estar saudável e tudo. E para os hormônios femininos funcionarem, todo o sistema dela funcionar bem, ela precisa de uma taxa. Essas pessoas que são bodybuilding, essas mulheres assim, que têm percentual de gordura muito baixo, abaixo de 10%, elas param de menstruar. Elas param de menstruar. Mas o obeso passa por isso também? Passa porque se ele tem uma obesidade aumentada também, ele desequilibra isso daí, esse eixo aí da produção hormonal. Tanto o excesso de gordura quanto o zero da gordura, ele pode desequilibrar. E ele entrar num estado de não menstruar. É muito comum na obesidade ter ovário policístico, você já deve ter ouvido falar isso, síndrome do ovário policístico. E o paciente não menstrua, e aí ele opera, começa a emagrecer e começa a menstruar. E aí é até engraçado, porque hoje com o WhatsApp, né, o WhatsApp o tempo inteiro, os pacientes têm acesso a gente muito fácil, a gente opera o paciente, com um mês ele me manda mensagem. Doutor, eu nunca menstruei e desceu a menstruação, é normal? Porque agora você está começando a regular seus hormônios e tudo, então é normal e vai vir até desregulado, porque você está num processo de perda de peso e mobilizando todos os seus hormônios, alterando, então vai vir meio desregulado, às vezes vai falhar um mês ou outro, então é muita coisa. É surpreendente, doutor. É muita coisa. É surpreendente. E assim, o café pro estômago, ele ajuda ou ele atrapalha? Porque a gente ouve falar que o café vai evitar câncer, mas o café pode ser que aumente refluxo, aumenta a acidez. Tem alguma relação? Eu acho o seguinte, é aquilo que eu te falei antes, que acho que a gente nunca pode pensar no 880, são os excessos. O excesso é que seria o problema. Então, realmente, quem tem doença do refluxo, eu vou dar o meu exemplo, eu tenho refluxo. E eu adoro café. Todo dia de manhã eu tenho que tomar um Prazol da vida. Eu tomo um Esomeprazol todo dia de manhã porque eu tenho refluxo para controlar. Se eu não tomar, eu começo a ter uma azia. E eu adoro café. Mas se eu tomasse café demais, aí me vem. Começa a ter tosse, começa a ter aquela azia, aquela queimação. O café em excesso, ele pode ser irritativo para o estômago. Tirando outras coisas, claro. Para o estômago em si, ele pode ser irritativo, em excesso. E quem tem refluxo deveria evitar o excesso do café, porque ele piora o refluxo. Piora. Mas não tem nada com obesidade, os quadros que o senhor opera, não, né? Não, a gente pede só no começo, no pós-operatório. Operei hoje, ficar 2, 3 meses sem o café, exatamente porque o café ele irrita um pouquinho o estômago, e a gente tem um estômago operado, recente ali. Então, melhor não irritar. Vão deixar ele repousar ali, descansar para cicatrizar bem. Então, é o mesmo motivo que não pode ingerir bebida alcoólica nos 3 primeiros meses pós-operatório, porque o álcool irrita o estômago. Quanto tempo o paciente operado, entre aspas, voltar ao normal, de poder ingerir o café, um pouquinho de álcool, enfim? A gente pede 3 meses. 3 meses para bebida alcoólica normal. Não em excesso. E o café também, 3 meses a gente costuma pedir para não ter irritar o estômago, né? Mas a vida normal dele, de alimentação do paciente, eu espero que isso comece a partir de 1 mês. O primeiro mês é um mês chato, porque tem um negócio que é líquido, pastoso e só como é que é isso?
No primeiro mês, como a gente grampeou, cortou, fez essa confusão toda no estômago, o estômago está em processo de cicatrização. Então, a gente não pode passar alimento sólido ali, machucando esse estômago. Então, ele vai ficar uma semana numa dieta líquida restrita, uma semana numa dieta líquida completa, depois mais uma semi-pastoso, mais uma pastoso, com um mês vai entrar na dieta sólida. E aí, a alimentação é normal. Eu quero que o meu paciente coma como eu. Saber escolher o que é saudável. Olhar e falar, não, isso aqui eu não vou comer agora, né? Eu vou comer isso daqui. E tudo em volume pequeno. Eu quero que o paciente coma normal, tenha uma vida normal. Nós podemos comer de tudo, não podemos comer tudo? Aquela velha máxima, o senhor aplica isso aí no consultório? Exatamente. Mas então a dieta líquida, depois semi-pastosa, pastosa... É líquida restrita, líquida completa, que ele começa a engrossar, semi-pastoso, pastoso, parte para sólido. E dura um mês essa primeira fase. Aí a fase, eu brinco com meus pacientes assim, ó, é um mês para você pagar seus pecados, pronto. É um mês de sofrimento. Depois vida normal, academia, com um mês ele começa a ir para academia. O Leandro Hassum, no show dele, contou uma vez que ele é bariátrico, que um belo dia tocou o telefone, era o médico dele, o autorizando a voltar a comer salada. Sim. E ele fala de um mix de emoções, que ele não sabe se ele ficava feliz ou ficava triste. Existe uma restrição para salada também, para o cara que é bariátrico? No começo, nos primeiros 3 meses ali, onde ele está se adaptando, aprendendo a mastigar e tudo, a salada crua, o paciente pode não mastigar da forma correta e descer aquela bucha de fibras, vamos falar assim de um termo bem tranquilo, aquela bucha de fibras e agarrar naquele estômago reduzido e ele passar mal. Então a gente espera ele reaprender a mastigar as porções, que tem que comer devagar e não comer de forma rápida, para depois ir para a salada. Só que quando ele está naquela fase, primeiro mês na dieta líquida, pastosa, até mesmo um paciente com obesidade mórbida, ele quer comer salada, porque ele quer mastigar alguma coisa. Talvez é isso que o Leandro falou. Quando ele falou, você pode comer salada? Ele, é ótimo. Sair daquele... Não foi assim que ele falou no show dele, não, mas tudo bem. Não vou aqui derrubar o médico. O paciente bariátrico, ele tem tendência a perder o dente ou o cabelo? Não. Isso daí é um paciente muito mal controlado para ter isso. Para ter a queda de O que é que causa isso? Vamos supor um paciente que opera, fez uma cirurgia, abandona o tratamento completo, para de acompanhar com a equipe multidisciplinar, não toma suplementação vitamínica nem nada e começa só a beber, por exemplo. Só beber. Ele vai desenvolver problemas de saúde de alguém que só bebe. Se você pegar um etilista crônico, ele tem queda de cabelo, ele tem diminuição dos pelos das pernas, tem a pelágra que a gente chama, ele começa a adoecer. Então o paciente que começa a ter esses problemas de saúde, assim, algo errado ele está fazendo, ele está mal acompanhado. O que a gente tem que fazer? Trazer ele para o trilho e acompanhamento multidisciplinar. Mas tem esse Eu mito, tento quebrar esse homem, ele cair. fala, trazer para o trilho acompanhamento multidisciplinar. Não tem jeito. Deve ser uma coisa muito certa, viu, gente? Porque o tanto de resposta que ele me deu falando disso é impressionante. Doutor, o senhor faz alguma gordice? Exemplo. Eu falei da pipoca, minha violação benigna. Gente, eu achei uma determinação humorística para falar com o médico. A minha violação benigna. Você tem alguma coisa que fala assim, nós, hoje eu vou fazer uma coisa que faço o que eu falo, não o que eu faço. Eu tenho algum dia. Não, Porque você olhando assim, você é um cara muito regrado. Pois é, a comida para mim nunca foi um motivo onde eu busco prazer. Para mim, não. Nunca foi assim. Então, a comida para mim eu enxergo mais como um alimento. Então eu não tenho essa busca assim do prazer, mas tem dia que eu pego e falo, nossa, Lud, minha esposa, Lud, não, quero comer uma pizza hoje. Mas não é o cotidiano. Não é num rodízio de pizza comer 17 pedaços. Exato. Então eu gosto de comer alguma coisa assim, um sanduíche, de vez em quando. Engraçado, doutor. Essa é uma pergunta aqui do podcast. Eu sempre falo, você se premia com comida? Você faz alguma gordice? E toda vez que assento um atleta aqui, eles nunca têm essa mentalidade.
E eu acho que eu vou parar de perguntar isso pra atleta, porque acho que de fato eles não se premiam com comida. Não, a gente... Tirando o Léo, que é zagueiro do Cruzeiro, que é um imbecil, que come uma rabada às 5 horas da manhã depois tem que jogar. Mas o Léo é forte, é um atleta, é um cavalo. Aqui, ele paga a conta dele. Demais, com juros. Então ele se permite a isso, a poder ter esse erro alimentar. Se a gente pensar assim, atividade física. Faça atividade física e seus problemas estão resolvidos, mas de forma regular. Ô, Léo, quando eu falei que você é um cavalo de forte, tá, cara? Tô falando do lado ruim, não. Tipo assim, você malha muito, você queima muita caloria, viu? Se alguém pegar um recorte e me dar pro Léo aí, isso que eu quis dizer, tá, Léo? Fica bravo comigo, não. Tô falando que você come muito, mas você gasta muito também. Você tem muita massa magra. Um abraço, um cara, experiência fantástica aqui nesse podcast. Tem uma pergunta que eu sempre encerro, que é a refeição perfeita com a companhia perfeita no lugar perfeito. Eu queria que o senhor me respondesse, antes disso, tem algum tipo de ou refeição perfeita, ou vão trazer antes da refeição? O senhor falou agora de não se premiar com comida. Tem alguma coisa que o senhor diria para a pessoa que está, antes de ligar para o senhor, antes de mandar um WhatsApp para o seu consultório, que ao se assentar na mesa, essa pessoa pode pensar? Para ajudar? Não, às vezes não para ajudar, mas para fazer a pessoa pensar. Eu acho que uma coisa ela tem que pensar em... Eu não estou buscando a comida como minha fonte de prazer, e sim como um alimento. A comida é para nos alimentar. Então eu vou tentar procurar um alimento saudável para o meu corpo. Para eu ter o meu objetivo, que eu quero ter uma vida saudável e viver aí para sempre. Então acho que isso, quando for sentar na mesa, calma, e que a mesa seja um local onde você vai buscar o alimento. E não que o alimento se torne a fonte de prazer, que muitas vezes é. Porque o alimento rico em carboidrato e doce, ele libera serotonina, que é um hormônio do prazer. Então a mulher busca muito doce quando ela está estressada, por quê? Comeu aquele doce, dá uma descarga de serotonina e dá uma sensação de prazer e alivia momentaneamente aquela ansiedade. É o tal do chocolate e academia na TPM da mulherada? Exato. E aí você tem que tentar tirar que a comida seja a fonte do prazer. Onde que eu posso produzir serotonina? Eu vou repetir isso o tempo inteiro, perde até a graça na academia. Quando você estimula o músculo, você acaba tendo produção de outros hormônios, endorfina, serotonina, tudo melhora. Eu vou querer corrigir o médico aqui. Ele está falando academia, você pode encontrar outros exercícios além do ambiente academia. Claro, fala academia, mas é atividade física. Atividade física, né? Atividade física. Me permita, doutor, ter essa cara de pau aqui de querer complementar o especialista. Tem um caso que deu até um corte, a gente chama de corte, né, os pequenos vídeos que viralizam aqui nesse podcast. Teve comigo o Rômulo Mendonça. Rômulo Mendonça? Rômulo Lima. Rômulo Mendonça é o narrador. Rômulo Lima, comandante Rômulo Lima, ele é piloto de helicóptero, ele tem um canal sobre piloto de helicóptero aqui em BH, eu adoro assistir, que ele mostra a cidade pelo alto. E ele conta que teve uma fase que ele fazia voos panorâmicos numa aeronave, que acho que era o Robinson R-44, que não podia ter uma pessoa com mais de 130 quilos em um assento, que o fabricante desorienta a se voar um passageiro com mais de 130 quilos. E eu postei isso, ele contou que quando ele ia fazer voo panorâmico, volta e meia ele levava uma balança e que ele pesava o cara. O cara falou assim, não, mas eu pago aqui para 4. Eu falei, não, cara, eu não posso te levar. O fabricante não me permite fazer isso. Por que eu puxei isso? Um dos comentários em alguma das redes sociais foi que alguém falou assim, Mário, meu primo passou por isso. Ele foi fazer um passeio de helicóptero, o piloto barrou ele, fez ele se pesar, ele não poderia fazer o passeio, voltou e fez uma cirurgia bariátrica. Tem alguém que está nos ouvindo agora, ou está nos vendo aqui, que talvez esteja passando por um momento. Vamos falar para essa pessoa também que não é o fim da vida ela procurar ajuda? Que é normal a gente procurar ajuda? Exatamente. Que todo mundo precisa de ajuda em tudo? A gente pede ajuda para o personal trainer, na escola a gente pede ajuda para a professora, ninguém nasceu aprendendo a ler e escrever, na sua faculdade você pediu ajuda para alguém para te ajudar com o trabalho. Então,
você não perdeu, você, pelo contrário, você todo dia tem a chance de sair e ganhar de novo. Respira fundo, não é o fim dos tempos. Procure um médico. Sim, claro. Que seja para conversar. Claro. Eu acho que o fato de você procurar ajuda, você já está fazendo algo, alguma coisa. O que não pode é você parar na sua inércia e ficar ali. Se você já está ali, muitos pacientes chegam e sentam comigo ali e começam a exteriorizar aquilo com aquela sensação, doutor, eu me sinto derrotado. Falei, não, vamos mudar o discurso. Se você está aqui é porque você já está procurando sua vitória, você já está dando um passo, você está procurando ajuda. Você está saindo da sua zona de conforto, você quer mudar, você já está no caminho. Ruim é ser aquele que não quer mudar, mas você já está querendo mudar. Então, tem que pensar assim, nesse sentido. Esse exemplo que você deu aí do helicóptero, que o problema seria o desbalancear a aeronave, talvez, né? Eu não sei se desbalancear. O fabricante, a Robson, desaconselha a ter uma pessoa com mais de 130 quilos ocupando um assento. Né? Talvez por causa disso, do desbalancear. Imagina-se que sim, é bem né? provável que seja isso. E aí isso motivou o paciente a procurar ajuda. Mas tem aquele também que senta no consultório e fala, doutor, eu estou aqui porque eu fui tentar passar na roleta do ônibus e não passei. E aí? Então, cada um tem a sua história. Cada um tem o seu problema. Tem paciente que chega para mim e fala, doutor, eu quero poder brincar com o meu filho. E eu não consigo hoje. Mas como ele veio, ele está procurando ajuda. E nós estamos aí para ajudar. E ver qual que é a melhor ajuda. É cirurgia? Não sei. É um tratamento clínico de outra forma? Mas pelo menos ele deu o passo para procurar ajuda. Doutor Roberto Cabeças, o senhor já explicou, mas vale lembrar de novo. Alguns casos da cirurgia bariátrica são cobertos por convênio também, né? Sim, a grande maioria. Índice de massa corpórea acima de 35, com algum probleminha de saúde, vai ser coberto pelo convênio. Tem os critérios do convênio, que é isso no consultório a gente explica, mas os convênios autorizam. Então, turma, você que está ouvindo esse podcast, você que talvez se identificou com alguma dessas situações que o doutor narrou, que a gente falou por aqui, procure ajuda. O Instagram do Dr. Roberto Cabeças é Dr. Roberto Cabezas, com Z e A. Está na descrição desse podcast, tanto em áudio quanto também no YouTube. Está o link lá. O telefone do seu consultório a gente pode passar aqui? Pode. 31 BH 3273 7489. Também está na descrição do episódio. Se você se identificou com isso, peça ajuda, converse. E um WhatsApp de marcação da minha secretária. Esse é o mais fácil que eles vão achar. Por favor. 99984-6772. Aí você manda uma mensagem, cai direto na minha secretária e ela agenda. Turma, procurem ajuda. Doutor, a pergunta final desse podcast, eu quero ver se tiver prato gorduroso, eu não vou te julgar, tá bom? A refeição perfeita com a companhia perfeita no lugar perfeito. Refeição perfeita, eu gosto de carne com massa. Companhia perfeita. Não, peraí, não gosto de carne com massa, não. Qual carne com massa? Aqui é um podcast de comida então, e bebida. Então tá bom, eu vou falar um prato de um restaurante que eu gosto muito, que é um bife ancho com um nhoque de gorgonzola. Que maravilha, hein? Qual que é o restaurante, por favor? No Abon. Bom. Adoro. Lá do Vila da Serra tem esse prato. O Matheus lá, o garçom lá, a gente chega, ele já sabe o prato. É o nhoque o quê mesmo, de novo, pra eu saber? Gorgonzola. Nhoque gorgonzola. É um paladar bem... duas porradas, né? Porque uma carne, um bife ancho, costuma ter aquele molinho ali, né, do bife ancho, né? Exato. E o gorgonzola é um queijo, os queijos de mofo azul, né? Muito intenso. Exato. E o meu prato é esse. Tem entrada? Não, aí aqui é um dia ideal. Hedonístico, não tem? Não, talvez um steak tartar, alguma coisa assim. É chique. Esse prato e um bom vinho e companhia, minha esposa. Tem sobremesa? Eu não sou da sobremesa. Não sou. Tomo café, mas eu não sou.
Minha esposa gosta de sobremesa e eu belisco a dela. Ela não gosta, mas eu belisco. Mas eu Qual não que é sou aquela muito, pedra? Só não. pra saber como é que irrita o senhor. Como é que irrita ela, na verdade, coitada. Ah, ela gosta de alguma coisa que tenha chocolate. Aí ela Ah, gosta. então tá bom. É, Excelente gosto. exato. Então, bife ancho com nhoque gorgonzola, depois do serviço, que na sobremesa. Um cafezinho expresso, que eu tô vendo que sou mais do café forte. Esse tá muito carregado, talvez até demais. Mas eu fiz um café porrada, você falou que eu gostava de café forte. Tem trilha sonora, a esposa tá do lado, tudo certo. Tem que ter algum lugar específico ou a bom tá ótimo? Não, a bom pra mim tá perfeito. E conversar, e tomar um bom vinho, e pronto. Muito obrigado, doutor, que você esteve aqui conosco. Foi um prazer falar com o Eu que senhor. agradeço. Eu espero que você que está vendo a gente, que está ouvindo a gente, você que está passando por algum dos quadros, das situações que o Dr. Roberto Cabeças narrou, que você, se quiser procurar ajuda, o Dr. Roberto Cabeças está aqui, mas mais importante de tudo, procure ajuda. Às vezes você está em outra cidade, não pode vir aqui a BH e tem um especialista local. Esse podcast fala sobre comida e bebida, e eu acho que eu tinha essa missão, e acho que vou trazer mais gente aqui, talvez até o doutor volte um dia aqui, porque sobrou pergunta aqui, graças a Deus. Tem muita pergunta que a gente tem que fazer, nós temos muito que aprender sobre essa máquina que a gente pilota chamada corpo humano. Eu quero saber o que vocês acharam, coloca um comentário aqui. Se você não está na plataforma que é possível comentário, manda no meu Instagram, @MarioAlasca. Esse foi o podcast Tomei Gosto, adorei esse papo, muitas dúvidas que eu tinha foram elucidadas aqui. Gente, obrigado, valeu, tchau, tchau.